All around the world, men and women, people of all ages, have witnessed the awesome manifestation of God's presence, power, and His love rendered in words, words beyond the written pages. Why are we preaching like this? Why do we travel all around the world preaching the gospel? Because Jesus is coming again. And He left us with a message to tell the untold. A message for the whole world. This message of faith in God and His unfailing word has brought about change in the lives of millions around the world, an improvement that brings many more to such meetings with the man of God, knowing that their lives will never be the same again. Today, we bring you excerpts from a special meeting with our man of God, Pastor Chris. Pastor Chris, worth hearing. Being a child of God is the most important thing in your life. Now, if the most important thing in your life has to be witnessed by the Holy Spirit to your spirit within you, how much more other things of life? Get ready to be educated on the most important thing in your life. But most people don't know about it because they've never trained their spirits. And your human spirit can be educated just as your mind can be educated. So find the perfect guide to making the right choices and moving in the right direction in your life. A lot of people are led by their minds and they make a lot of mistakes. He bears witness with your spirit that the direction in which you're going is correct or wrong. No one who's led by the Holy Spirit is ever defeated. Você You sempre always be será victorious, vitorioso, independente irrespective das of your circunstâncias. circumstances. Pastor Chris teaches on being led by the Spirit. Eu quero olhar num tema. Eu acho que é importante para todo filho de Deus. Muitas vezes há aqueles que não sabem, depois de terem se tornado cristão, como estar a par das coisas do Espírito. Quando você nasceu de novo, não foi o seu corpo que nasceu de novo. Não foi a sua mente que nasceu de novo. Foi o seu espírito. Homem é um ser espiritual, é primeiramente ser espiritual. Tem alma. A alma é a semente da sua mente, suas emoções e vontade. Então, a Bíblia fala sobre o homem interior e o homem exterior. E eu já expliquei isso a vocês antes. O homem interior é o espírito humano e a sua alma. O homem exterior é o corpo físico e os seus sentidos. O seu espírito contacta Deus e o reino espiritual. Você não pode conhecer Deus com o seu corpo. Você não pode conhecer Deus com a sua mente. Você não pode conhecer o reino espiritual com a sua mente ou com o seu corpo. Apenas com seu espírito. E este é o verdadeiro você. Aquele é o verdadeiro homem, a verdadeira pessoa. Mas com a sua alma, onde você tem a sua mente, você contacta o reino intelectual. É aí onde você pensa. Percebeu? Você pensa, você toma decisões, a sua vontade está aí.
a sua alma, contacta o reino intelectual. Por exemplo, quando alguém está a falar com você e você está a pensar no que ele está a dizer, essa é a sua alma funcionando. É a sua alma funcionando. Você está a relacionar-se com as coisas que você não pode tocar. Por exemplo, se eu lhes disser que o tapete na plataforma aqui é azul, os seus olhos não sabem que é azul. Os seus olhos podem ver a cor, mas não sabem de que isso é chamado azul. A sua mente deve ser treinada de que aquela cor é chamada azul. Então você terá essa informação na sua mente e todo momento que os seus olhos verem aquela cor, a sua mente vai relatar para ti de que aquilo é azul. Vês, aquele é o seu intelecto funcionando. O seu intelecto é treinado. Se eu te disser que há um caminhão verde aí fora, os seus olhos não podem ver o caminhão, mas a sua mente pode imaginar como o caminhão é e a cor é azul, porque você foi educado no seu intelecto como a cor verde é e como um caminhão parece. Se você nunca tivesse visto um caminhão na sua vida e nunca fosses educado sobre a cor, nunca soubesses o nome das cores, e eu digo a ti que há um caminhão verde aí fora, você não poderá entender, eu serei bárbaro para ti tanto quanto você para comigo, você não saberá do que eu estou a falar. Porque vês, o seu intelecto não foi treinado. Entendes? Agora, mesmo se o caminhão chegar até você e você ver a cor, e você não soubesse que era um caminhão, você irá pensar que é uma monstruosidade de veículo e poderás fugir. Porque você não foi educado. Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu era criança, e havia eu acho que alguns de vocês sabem, essas TVs tão feias que foram liberadas pelo governo e vendidas no país quando estavam a se preparar para o segundo campeonato dos Jogos Africanos. Lembram disso? Então, nós tínhamos uma em nossa casa e havia um jovem que foi trazido da aldeia. Ele nunca esteve na cidade antes e o noticiário estava a acontecer. Havia alguém lendo o noticiário na televisão, bem na tela, e esse cara, assim quando ele saiu do carro, e apesar de tudo era a primeira vez dele estando num carro também. Então o trouxeram até a cidade. Agora ele estava a ajudar para tirar as coisas do carro e ele continua. E entra até a sala de estar e ele vê alguém na caixa e grita e deixa o que ele está a carregar e grita com o homem que está na caixa. E corre. Vês, ele não foi educado sobre tais coisas. Aquela era a primeira vez dele. Tivemos que chamá-lo de volta e lhe dar a conhecer que era normal. Vês, para alguns de nós que estávamos aí, era normal. Agora, eu me pergunto, será que tem alguém aqui? Deixa-me vos contar a minha primeira experiência com a televisão. O ecrã estava aí. Nós não sabíamos o que era uma TV, apenas trouxeram essas caixas, sabe? Eram caixas grandes naquela época. E nós não sabíamos o que esperar. Éramos pequeninos, estávamos sentados ao redor da caixa e nós estávamos fascinados só a ver aquelas coisas, sabe? Só aquilo. Não havia música nenhuma. E era tudo preto e branco. Nós não sabíamos o que esperar. Ainda não era o momento do show. Então apenas sentamos assistindo nada no ecrã, apenas desfrutando o que estava lá. E todo mundo estava ali. Nós dissemos, não, está a demorar muito. Então levantamos, não sabíamos o que esperar. Porque não fomos educados sobre aquilo, percebeu? Mas quando o programa começou, nós ficamos surpreendidos ao ver aquilo. Uau! Veja. A educação do seu intelecto, a educação da sua mente. Muito importante.
E muitos de vocês gastaram muito dinheiro educando o vosso intelecto em diferentes escolas. E isso é maravilhoso. Alguns de vocês até gastaram dinheiro no vosso corpo físico. Então vocês parecem fortes, cresceram os músculos, vês? Vocês gostam de olhar para vocês mesmos no espelho e ver quantos músculos você quer e como o seu peito quer que cresça, talvez um V grande, algo do gênero, sabes? Sim. Mas pensa sobre isso. O homem não é o corpo. O homem é espírito. E se você educar o seu corpo, e educar a sua mente, e educar o seu intelecto, e falhar em educar o seu espírito, você está perdido. Vês? E é ali onde muita gente para. Se nunca educaram o seu espírito humano, e Deus não é corpo, Deus não funciona no reino do homem físico. Ele não lida com seu corpo, ele não lida com a sua mente. Deixa-me ler algo para ti das Escrituras. O que é que a Bíblia diz aqui? Vá para Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20 e verso número 27. Leia para mim, está no ecrã, 1, 2, 3, vamos lá. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e a vasculha cada parte do seu ser. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso quer dizer que é ali onde Deus te direciona. O candeeiro é para a luz. É aí onde está a luz do Senhor, na pessoa humana. É ali onde Deus te lidera. No seu espírito, não com a sua mente. Muita gente é liderada pela sua mente e cometem muitos erros. Erros terríveis que traz frustração em suas vidas. Você sabe quantas pessoas fizeram investimentos e perderam muito dinheiro? Alguns até cometeram suicídio, mataram-se, não podiam aguentar. Perderam tanto dinheiro, caíram em frustração. Pessoas que entraram em negócios que nunca deveriam ter estado. Porque eles não entendem ou eles não entenderam esta situação. Ainda estás aí? Sim. Romanos, capítulo 8, vamos começar a ler do verso 14. Romanos, capítulo 8. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o quê? São filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque Deus quer te liderar através do seu Espírito, pelo Espírito Santo. E a razão pela qual te lidera pelo Espírito Santo é porque o Espírito Santo vive no seu espírito. É aí onde ele habita, não no seu corpo, não na sua mente. O Espírito Santo vem para viver dentro de ti, no seu espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele quer te liderar. Através do seu Espírito, ele diz que o Espírito do homem, o Espírito Santo de Deus e é o Espírito do homem. Estávamos em Provérbios 20, 27, que diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então o Espírito Santo vem viver no seu corpo para iluminar o seu espírito, para te guiar. Agora, vamos voltar para Romanos capítulo 8 e verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Próximo verso. Pois vocês não receberam o espírito que é de escravidão para novamente temer. Aleluia. Vês? Quando recebeste o Espírito Santo, está a dizer, você já não está em servidão, você não recebeu o espírito da escravidão, não deves viver em medo.
mas você recebeu o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Certo? O espírito em si, essa é a versão King James, é uma tradução antiga, usa a palavra ele mesmo, porque, vês, a palavra espírito é traduzida da palavra, quer dizer vento, mas não poderia ser, porque o Espírito de Deus é uma pessoa, certo? O Espírito em si testifica com quê? Com o nosso espírito. Vês? Que somos filhos de Deus. Então, essa é a coisa mais importante na sua vida, você como filho de Deus, a sua natureza espiritual, a sua união com Deus, de que você nasceu de novo, você tem a mesma natureza com Ele. Agora, se a coisa mais importante na sua vida deve ser testemunhada pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito dentro de ti, quanto mais outras coisas da vida. É isso que Deus quer te liderar. Ele testifica com seu Espírito de que a direção que você está a ir é correta ou certa. Ele testifica com seu Espírito para fazer essa escolha ou não fazer aquela escolha. Ele testifica com seu Espírito. Muitas pessoas não sabem sobre isso porque nunca treinaram o seu espírito. Eles treinam a sua mente, treinam os seus corpos, nunca treinaram os seus espíritos. E o seu espírito humano pode ser educado, assim como a sua mente pode ser educada. De volta no verso 16. O Espírito em si testifica com o nosso espírito. Ele testifica com o nosso espírito. Porque ele vive em ti. Vamos olhar nisso por um segundo. Vai no Evangelho de São João, capítulo 14. Vamos começar a ler do verso 16. Evangelho de João. Sim. Do verso 16. E eu pedirei ao Pai... Ok, agora, isto é Jesus falando com os seus discípulos antes dele morrer, antes de ser crucificado, de tal e tal. Então, isso é antes do Espírito Santo vir. Isso foi antes dele vir no dia do Pentecoste para começar o seu ministério. Jesus disse aos seus discípulos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro conforto, para que ele habite convosco para sempre. Que é o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê. Vês isso? Ele diz, o mundo não o vê, nem o conhece. O mundo não conhece, porque eles não o veem. Por quê? Vês? Porque o mundo vive no reino dos sentidos. Eles apenas relacionam com aquilo que eles podem ver ou ouvir com os seus sentidos. Então eles não podem se relacionar com a realidade espiritual. Ele está dizendo, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e ele estará convosco. Glória a Deus. Vês? Porque ele ainda não veio. Vês? Ele está dizendo, ele habitará com vocês e estará em vocês. Vês? O Espírito Santo estará em você quando ele vier. E depois, você vai em Atos capítulo 2. Vamos começar a ler do verso 1. Atos capítulo 2. Aqui está o que o Espírito Santo, quando finalmente veio. Chegando o dia de Pentecoste, isto foi um período de festa, ok? E esse era o maior dia no qual está a falar. Quando o dia de Pentecoste chegou, estavam os discípulos, 120 deles, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente, veio um som do céu, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Louvado seja Deus! E viram que parecia línguas de fogo. Se separaram e pôs-se em cada um deles. Leia isso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo. Começaram a falar em línguas. Aleluia. Falaram em outras línguas como o Espírito os guiava.
Eles foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio neles, só assim como Jesus disse que aconteceria. Eles receberam o Espírito Santo para viver neles. Aleluia. E agora aquele Espírito Santo lidera e guia-te. Amém? Ele te lidera e te guia. Os apóstolos demonstraram de que eles pertenciam a isso. Viveram com a guia do Espírito Santo. Vá para o livro de Atos, capítulo 13, e leia do verso 1. Muito obrigado. Certo, verso 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saul para a obra que eu os tenho chamado. Agora, vamos olhar aquele verso 2 outra vez. Ele diz: enquanto estes profetas e professores que estavam na igreja de Antioquia, assim que ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. Vês? O Espírito Santo falou. Como é que o Espírito Santo falou? Evidentemente, através de um deles. Vês? É uma direção profética. Agora, você pode chegar a saber disso quando você lê mais e mais no livro de Atos, você verá a demonstração do Espírito Santo e como ele ministrou para eles. Então, a razão pela qual eu trouxe para vocês isso é a importância do Espírito Santo e como ele lidera o corpo de Cristo, o povo de Deus, no livro de Atos. Eles dependiam do Espírito Santo, falar com eles, liderá-los, dar-lhes instrução. Vá para o capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. Leia o verso 29. Há um jovem chamado Filipe, tornou-se evangelista, era primeiro diácono. Leia para mim, 1, 2, 3. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. O Espírito disse a Filipe. Onde é que estava o Espírito? Dentro dele. O Espírito estava nele. O Espírito Santo lhe deu uma instrução no seu espírito. Não na sua mente, sabe? Há pessoas que dizem: oh Deus, se queres que eu vá por essa porta, feche outras portas, e eu saberei que esta é a sua escolha. Será que ele te disse que fecharia algumas portas? Isto está na Bíblia. Ele apenas te disse que abrirá a porta para ti. Certo? Ele não te disse que fechará portas. Então, o problema do cristão poderia se tornar: eu tenho 5 portas abertas e eu não tenho certeza de qual entrar. Deus disse que abriria uma porta para mim. E possivelmente uma delas é de Deus. E talvez nenhuma delas é de Deus. Vamos supor de que há 5 portas e você quer saber qual delas é de Deus. Será que você vai dizer: oh Deus, fecha 4 portas e deixa que eu tenha uma? Isso não faz sentido orar assim. Só porque você não precisa perguntar a Deus: Deus, se é a sua porta, abra, então vou entrar. Não, isso não funciona assim. Imagine isso. Imagine se Moisés tivesse dito a Deus: abra o mar vermelho se queres que nós passamos naquela direção. Será que é isso que aconteceu? Não. O mar vermelho já estava aí. E ele estava a pensar: o que nós iremos fazer? Exército de Faraó está a vir, vão nos matar. O povo gritando: Moisés, o que iremos fazer? E Moisés orou a Deus. O que Deus disse? Diga às pessoas para irem para frente. Para frente onde? O mar vermelho está bem aqui. Vai para frente, a porta está fechada. Imagine se ele dizer: oh Deus, eu vou para frente. Se tivesse um caminho, não há caminho.
Você não move só porque a porta está aberta. A fé não espera que a porta seja aberta. Se a porta estiver fechada e Deus disser que aquela é a porta, você vá naquela porta. É assim que você se relaciona com Deus. É o que o Espírito diz, não o que os seus sentidos te dizem. Oh, eu tenho 3 oportunidades. Oh Deus, em qual delas eu vou? Eu vou seguir aquela que... Pensa sobre isso. Glória a Deus. Aquela que vier primeiro. Aquela que vier primeiro. Algumas pessoas dizem, isto sobre Deus, eu não gosto. Eu apenas... eu acredito que qualquer coisa que eu decidir, Deus, qualquer coisa que eu decidir, Ele vai me liderar. Eu faço o que vier em minha mente. Eu não trago Deus, eu não meto Deus no assunto. Você não põe Deus no assunto? Sério? Livro de Salmos. Capítulo 9. Glória a Deus. Sabe, na sua vida, você precisa decidir. Precisa decidir para viver como cristão. Imagine, se você não estiver no exército, você não precisa seguir as regras do exército, certo? Você não precisa. Mas quando você colocar o seu nome na lista do exército, o que acontece? Você está debaixo da obrigação de fazer o que eles disserem. Salmos 9, verso 17. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. O ímpio retornará ao pó e todas as nações que esquecem de Deus. Não esqueça Deus. O maligno que está a falar aí, muitos não entendem, é muito diferente de como Deus vê as pessoas e como os seres humanos veem as pessoas. Você irá pensar, oh, o maligno, aí ele está a pensar aquele que pegou uma arma e está a matar as pessoas, aquele, sabe, o homem natural descreve isso como o ímpio. É isso que você deve pensar. Você vê um outro cara bom e você diz que não, esse cara é bom porque ele vai à igreja. Não é assim como Deus vê. O Deus não está preocupado com a maldade daqueles que não dão a palavra de Deus, mas aqueles que dão a palavra de Deus e não seguem. Ele os chama de maligno, porque eles não andam em amor. Vou te mostrar outra coisa. Mantenha isso na sua mente. O ímpio retornará ao pó e todas as nações que esquecem de Deus. Agora, todo aquele que nunca conheceu Deus cai entre outras as nações. Vês isso? Então, o maligno que está a falar aí são aqueles que têm estado na casa de Deus. Você diz, sério? Eu vou mostrar para ti. Eclesiastes capítulo 8, vá para o verso 10. Oh, querido. Oh, querido. Pensa sobre isso. E então eu vi o maligno sepultado, aquele que vinha e ia da casa da santidade de Deus. Eles vinham e iam do lugar santíssimo e esqueceram-se na cidade onde eles fizeram isso. Vês? Isso também. Você sabe o que está a dizer aqui? Então, o maligno foi sepultado, que vinha e ia do lugar santo. Eles vieram na casa de Deus e foram para casa. Vieram e foram. Estavam aí. Estavam no lugar santo. E foram esquecidos na cidade.
onde haviam assim procedido. Primeiro ele diz, o fim deles é que serão esquecidos. É o fim deles. E depois nos diz que eles irão para o inferno. O verso que nós lemos, quer dizer que o ímpio irá ao pó. Então, eu estou a tentar dizer para ti, esse maligno veio do lugar santo. É aqueles que viam e iam do lugar santo. Aqueles que esquecem de Deus. Você está a tomar decisão de onde você irá viver. Você pensa sobre, quer seja, há uma igreja aí? Você lembra de Deus ou você esquece de Deus? São coisas que as pessoas simplesmente não se importam. Não se importam. Decisões estúpidas que trazem frustração na vida deles. Agora, você pode não se sentir frustrado como pessoa naquele momento. Naquele momento. Você pode estar a desfrutar, estar grato sobre isso. Esquecer de Deus. Ele te disse o fim destas pessoas, aqueles que esquecem a Deus. Não esqueça Deus, coloca-o em primeiro. Você sabia de que há muitas pessoas, muitos cristãos, que quando têm problemas em seu corpo, a primeira coisa que pensam é o doutor? Eles esquecem de Deus. Não pensam sobre Deus. O outro doutor vai dizer, não, você viu sobre a condição, o doutor disse, o doutor disse, o doutor disse. Eu fui ao doutor tal e tal e ele disse. É tudo o que eles têm para te dizer. Você leu sobre o rei Asa na Bíblia? A Bíblia diz que ele morreu da sua doença porque ele consultou o doutor. E não Deus. Ele teve errado em consultar o doutor? Não. Eu estou a dizer, coloca Deus primeiro. Na verdade, muitas vezes, se você colocar Deus primeiro, você nem precisará ir ao doutor. Muitas vezes, os doutores estão errados. Os seus resultados são errados. Eles podem começar uma operação que nunca foi necessária. E as pessoas depois encontram-se em situações tão péssimas como essa. Muitos cristãos que vão em tais coisas. Então, e põem os seus corpos em coisas desnecessárias. E alguns estão a viver apenas com remédios, continuamente em remédios. Apenas remédios, dia e dia. Sempre necessitam. Estão a viver nisto. Comprimido de manhã, comprimido de tarde, comprimido todo dia. Não podem dormir de noite. Como é que você chegou até lá? O doutor disse, o doutor disse, o doutor disse. O que é que Deus disse? Não, esqueceram de Deus. Esqueceram de Deus. Nunca esteve na equação. Esqueceram de Deus. Eu decidi, eu vou fazer isso. Eu decidi, eu vou sair desse emprego. Eu decidi, você decidiu o que fez com que você decidisse. Você consultou o Espírito Santo? Oh, não. Por quê? Apenas porque eles não foram treinados a fazer isso. Nunca pensaram sobre isso. Não foram crescidos para fazer isso. Porque alguns são bebês espirituais, não são educados quanto às coisas de Deus, mas muitos são carnais. Esse é o problema. São carnais e mundanos. E eles precisam ser ensinados nas coisas de Deus. Como cristão, há uma forma de andar com Deus. Há uma forma de andar com Deus. Você não diz o que a sua mente te diz. Eu apenas vou lhe dizer o que está na minha mente, lhe dizer o que está na sua mente. Você não é liderado pela sua mente.
Todos que são liderados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não vai lhe dizer o que está na sua mente, você vai dizer o que o Espírito de Deus colocar no seu coração. É assim como um cristão vive. Não, eu vou lá, eu vou lhe dizer o que eu tenho em mente. Lhe dizer o que tens em mente? Isso quer dizer que você é verdadeiramente idólatra. Adoras-te a ti mesmo. Você é o seu próprio Deus, mas você não sabe disso. Todo cristão enviado por Deus tem a voz do Espírito. Ele dá princípios à voz de Deus. Ele expressa a justiça de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Ele não vai a qualquer lugar para dizer o que ele pensa. Me pergunta qual é a sua opinião. Eu não tenho uma. Glória a Deus. Não fui enviado para dar a conhecer a minha opinião. Fui enviado para dar voz na opinião de Deus. Vês? Isto é porque você é pregador? Não! A Bíblia que foi escrita para os pregadores é escrita para todo cristão. Ele não diz que o Espírito Santo, todos os pregadores que são liderados pelo Espírito de Deus, é isso que diz? Ou ele está a dizer todos aqueles que são liderados pelo Espírito de Deus são pregadores de Deus? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu pensei em introduzir esse tema para vocês hoje e vos dar algum apetite para começar a pensar sobre ser liderado no Espírito de Deus na sua vida. Isso vai te liderar de glória para glória, de sucesso para sucesso e vitória para vitória. Sim, ninguém que é liderado pelo Espírito de Deus é derrotado. Você sempre será vitorioso, independente das circunstâncias. Você viverá em alegria. Você estará em triunfo no mundo de problemas. Pode dizer aleluia. Alguém diz aleluia.